A noite caiu como um manto pesado sobre a cidade. O vento soprava entre as ruas vazias, carregando poeira, folhas secas e um silêncio que parecia gritar. Não era um silêncio comum. Era o tipo de silêncio que vem quando algo muito maior do que a gente decide não se manifestar. E naquela noite, Samuel percebeu. Ele estava de joelhos no chão do seu quarto, as mãos tremendo, o rosto molhado de lágrimas e a Bíblia aberta no Salmo 23. Mas as palavras pareciam não atravessar o teto. Ele repetia como um homem agarrado na última corda de um abismo: "O Senhor é meu pastor, nada me faltará." Mas a alma dele respondia com um eco amargo: "Então por que está faltando tudo?" Samuel era um homem de fé. Não perfeito, mas fiel. Pelo menos era o que ele pensava. Ele servia na igreja, ajudava pessoas, orava pelos enfermos, era conhecido como homem de oração. Mas nos últimos dias algo mudou. O céu parecia fechado. A oração parecia bater e voltar. A paz sumiu. E o pior de tudo, era aquela sensação estranha, pesada, impossível de explicar. Era como se Deus tivesse se afastado. Samuel apertou o punho e murmurou: "Senhor, eu estou aqui. E o te tentando, por que eu não te sinto?" Silêncio. Ele respirou fundo, como quem tenta não desabar. E então, do lado de fora, um trovão rasgou o céu. A luz piscou, e por um instante, o quarto ficou escuro. Na escuridão, Samuel ouviu uma voz dentro dele. Não era audível como o som. Era como uma lembrança que fala: "Você quer Deus? Ou quer o que Deus te dá?" Samuel engoliu seco. Essa pergunta não vinha para confortar. Vinha para revelar. Na manhã seguinte, Samuel saiu de casa como quem carrega o mundo inteiro nos ombros. A cidade estava normal. Pessoas andando, carros passando, vida acontecendo. Mas dentro dele era guerra. Ele entrou na padaria, comprou um café e olhou para o próprio reflexo no vidro. Olhos fundos, cansaço de alma. E então o celular vibrou. Uma mensagem. Era da irmã dele, Samuel. O pai piorou. "Vem rápido." O coração dele despencou. O pai de Samuel estava doente fazia meses. E Samuel orava por cura todos os dias. Ele já tinha feito campanha, jejum, vigília e agora a cura. Ele correu para o hospital. Quando chegou, viu a mãe sentada com os olhos vermelhos e o rosto sem forças. E a frase veio como uma espada: "Filho, os médicos disseram que não tem mais o que fazer." Samuel parou. O chão pareceu desaparecer. A cabeça dele girou. Ele olhou para o corredor branco do hospital e naquele instante ele sentiu o que poucos admitem sentir: revolta. Ele não gritou, não chorou. Ele só ficou parado. E dentro dele uma voz gritou: "Deus, onde você estava?" Samuel entrou no quarto. O pai respirava fraco. Samuel segurou a mão dele. E ali, ele tentou orar, mas nada saiu. Ele abriu a boca e o coração travou. O homem de oração não tinha palavras. A garganta fechou. O céu, distante. Samuel saiu do quarto com passos lentos. E quando ninguém viu, ele encostou na parede e deixou uma lágrima cair. Uma lágrima que dizia mais do que qualquer oração: "Eu não entendo." Naquela noite, Samuel voltou para casa e fez algo que nunca tinha feito. Ele fechou a Bíblia. Não com raiva, mas com tristeza. Como alguém que diz: "Eu tentei." Ele sentou no sofá, olhando para o nada, e sussurrou: "Se o Senhor está longe, eu não sei como te alcançar." A casa estava silenciosa. Mas do repente, a campainha tocou. Samuel levantou sem vontade, abriu a porta e viu um homem velho, de barba branca, roupa simples, segurando uma pequena sacola. Samuel franziu a testa. "Posso ajudar?" O velho sorriu com paz. "Você é o Samuel?" "Sou." "Me disseram que aqui mora um homem que ora pelos outros. Então eu vim pedir oração." Samuel quase riu, mas era um riso sem alegria. "O senhor está enganado. Eu não tenho nada para oferecer hoje." O velho olhou nos olhos dele e disse: "É exatamente por isso que eu vim." Samuel ficou imóvel. O velho continuou com voz calma: "Quando você sente Deus longe, você acha que ele foi embora. Mas às vezes, ele se cala porque quer te ensinar a caminhar pela fé e não pelo sentimento." Samuel respirou pesado. "Então por que dói tanto?" O velho respondeu: "Porque a ausência aparente de Deus revela o que ainda é dependência e o que é confiança." Samuel olhou para o chão e o velho deu um passo para dentro sem ser invisível, como quem entra num templo sagrado. "Filho, você sabe quando Deus se aparta?" Samuel levantou os olhos. O velho falou como profeta: "Quando o coração se acostuma com a presença e esquece o temor. Quando a oração vira hábito, mas não vira entrega. Quando a fé vira palco, mas não vira altar. Quando você faz para Deus, mas não vive com Deus." Samuel sentiu como se alguém tivesse aberto seu peito, porque doía, mas era verdade. Ele lembrava de quantas vezes orou por obrigação, de quantas vezes serviu cansado,
sem alegria. De quantas vezes pediu respostas, mas não buscou comunhão. Samuel chorou. Eu tô falhando. O velho sorriu. Não, você está acordando. O velho pediu um copo d'água. Samuel True, El Centera. E o velho contou algo que parecia uma história antiga. Houve um tempo em que um homem perdeu tudo, e ainda assim não perdeu Deus. Samuel pensou em Jó. O velho continuou. Mas sabe o que mais doeu em Jó? Não foi perder bens. Foi a sensação de que Deus estava em silêncio. Samuel fechou os olhos. Era isso? Era exatamente isso. O velho então se inclinou e falou baixo. O silêncio de Deus não é abandono, é forja. Samuel abriu os olhos com lágrimas. Mas eu não aguento. O velho colocou a mão no ombro dele. Aguenta sim, porque não é você que sustenta a fé, é Deus que sustenta você. Naquele instante, o celular de Samuel tocou. Ele atendeu. E a voz do outro lado foi fria e direta. Senhor Samuel, seu pai teve uma parada. Estamos tentando reanimar. Samuel levantou num salto. O mundo girou. Ele desligou e ficou paralisado. O velho se levantou também e falou: Vamos. Samuel correu para o carro com o velho junto. No caminho, Samuel não dirigia. Ele lutava contra o próprio coração. E de repente, no meio da avenida, ele gritou dentro do carro: Deus! E o Nauacito. E o Nauacito. O velho não se assustou. Só disse: Então não aceite, mas fale com ele. Porque a pior coisa não é gritar com Deus. A pior coisa é parar de falar com ele. Samuel chorou e disse: Eu não sei orar. O velho respondeu: Então faça a oração mais forte que existe. Samuel olhou para ele. E o velho disse: Senhor, tem misericórdia. Samuel repetiu: Tremendo, Senhor, tem misericórdia. E foi como se algo no ar mudasse. Como se o carro tivesse atravessado um vale invisível. Chegando ao hospital, Samuel correu pelos corredores. A mãe dele chorava. Os médicos estavam na porta. Então veio a frase: Sinto muito. Nós fizemos tudo o que podíamos. O mundo de Samuel desabou. Ele não ouviu mais nada. Só viu a mãe cair em prantos e ele caiu de joelhos no chão do hospital. Na frente de todo mundo, o homem forte virou pó. E ele chorou como criança. Mas no meio do choro, ele não sentiu raiva. Ele sentiu algo mais profundo, quebrantamento. Samuel olhou para o teto do hospital e falou como quem sangra a alma: Deus, eu não tenho mais nada. Eu não tenho força. Eu não tenho resposta. Eu só tenho o Senhor. Silêncio. Mas dessa vez, não era vazio. Era como se o silêncio tivesse peso. E no fundo do coração dele, veio uma presença. Não uma emoção passageira. Uma certeza. Uma paz estranha. Como se alguém dissesse por dentro: Eu estou aqui. Samuel começou a tremer. E ele entendeu. Deus não tinha ido embora. Deus estava perto. Mas Samuel estava distraído com as respostas. E Deus queria ser a própria resposta. Samuel chorou mais. Só que agora era diferente. Agora era choro de rendição. E o velho se aproximou, ficou ao lado dele e sussurrou: Agora você sabe quando Deus se aproxima. Samuel ergueu os olhos, confuso. O velho falou: Deus se aproxima quando a gente para de negociar e começa a confiar. Quando o coração não quer só milagre, mas quer o Deus do milagre. Quando a fé não depende do resultado, mas depende do relacionamento. Samuel respirou fundo. E então ele levantou e entrou no quarto do pai. O corpo estava ali, silencioso. Mas Samuel segurou a mão do pai e disse: Pai, eu te amo. E eu vou continuar crendo. Porque Deus continua sendo Deus, mesmo quando dói. E naquele instante, Samuel percebeu algo que parecia impossível. Ele não tinha perdido Deus. Ele tinha perdido o controle. E isso era liberdade. Dias depois, no funeral, a igreja estava cheia. Samuel estava na frente. E quando pediram para ele falar, ele subiu ao púlpito. Todos esperavam um discurso bonito, mas Samuel não trouxe palavras bonitas. Ele trouxe verdade. Ele olhou para a igreja e disse: Eu aprendi uma coisa nesses dias. Deus não se afasta porque Ele odeia você. Ele se afasta quando você precisa aprender a buscá-lo sem depender de sinais. A igreja ficou em silêncio. Samuel continuou: E eu também aprendi que Deus se aproxima. Não quando tudo dá certo, mas quando você se rende no meio do caos. Ele respirou. Eu pedi cura, e Deus não fez do meu jeito. Mas Ele me deu algo que eu nunca tinha experimentado. Samuel colocou a mão no peito. A presença dele no meu vale. E então ele disse, com voz firme: Tem gente aqui que está vivendo o silêncio de Deus, e você está achando que Ele foi embora. Mas eu vim te dizer. Samuel apontou para cima. O silêncio não é abandono. É preparação. E quando você achar que Deus se apartou, lembre-se, Ele se aproxima do quebrantado. Ele se aproxima do que chora. Ele se aproxima do que clama. Ele se aproxima do que não tem mais nada. Além dele, Samuel olhou para o fundo da igreja. E lá estava o velho, sorrindo. Samuel piscou. E quando olhou de novo, o velho não estava mais.
nenhum banco vazio, nenhuma saída aberta, nada. Samuel sentiu um arrepio, e naquele instante, ele entendeu algo que fez seu coração tremer. Deus tinha enviado alguém. Ou talvez, Deus tinha vindo. Samuel fechou os olhos e sussurrou: "Obrigado, Senhor." E dentro dele, como fogo que aquece e não destrói, veio a última frase: "Eu nunca me afastei. Eu só te trouxe para mais perto." E a história de Samuel termina com uma verdade que serve para mim e para você. Deus se aparta quando a gente vive de aparência. E Deus se aproxima quando a gente vive de rendição. Porque no reino de Deus, o vale não é o fim. O silêncio não é abandono. A dor não é derrota. E quando você achar que Deus está longe, lembre-se, às vezes, Ele está mais perto do que nunca. Se você gostou desta história e quer receber mais mensagens de fé e esperança, inscreva-se no canal, deixe o like, compartilhe e ative as notificações.